Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui reunidos agora na nossa EBD, nessa manhã. E o nosso tema da EBD hoje é a Igreja do Deus Vivo. O mundo passa por várias dificuldades nesse tempo, mas a história, sim, retrata que durante todos os anos e todo o tempo que foi manifestado o homem, desde que Deus o criou no Jardim do Éden, o homem sempre passou por dificuldades, sempre teve grandes intempéries, teve sempre muitas coisas para lutar contra e, principalmente, a maior das condições do homem era lutar contra si próprio. A dificuldade do homem de se compreender sempre era transferida para os outros. A falta da compreensão de quem o homem é fazia com que os outros não eram iguais ou não eram pertinentes àquilo que ele então assim definia como correto no seu coração. E então estava estabelecido as guerras, estava estabelecido os momentos de dificuldade, os momentos de luta. E nós não estamos fora de um tempo desse. Mas eu quero compartilhar com você não apenas essa direção de que um tempo a gente pode ter, outro tempo a gente não pode ter, um tempo a gente pode perceber, outro tempo a gente não pode perceber. Que circunstâncias nós estamos aqui apresentando diante de Deus. Quando nós falamos que a igreja é a igreja do Deus vivo, a palavra do Senhor vai levar para nós a distinção de começarmos a perceber as coisas que se manifestam verdadeiramente na direção daquilo que é vivo, daquilo que não se conforma com circunstâncias que estão ao redor. Jesus, quando veio ao mundo, ele definiu isso e marcou isso como uma ação plena dentro daquilo que ele revelava como vontade perfeita do seu Pai. E nós sabemos muito bem que Jesus não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer a vontade do seu Pai. E aí nós pensamos, poxa, mas Jesus teve fome. Então isso era a vontade plena do seu Pai, Jesus tinha que ir no banheiro, que a gente pensa que Jesus chegou aqui e não tinha que ir no banheiro. Eu tinha que ir no banheiro. Mas então ele ia no banheiro porque isso era a vontade plena do seu Pai. Não, meus filhos. Isso era a vontade de Jesus mesmo. Ele tinha que ir no banheiro, Ele estava com fome, Ele estava com sede, Ele viu Marta e Maria e o povo que estava com ela e chorou, a Bíblia diz. Ele está entrando em Jerusalém, Jesus chorou. Então ele chorou porque isso é vontade de Deus. Vontade plena de Deus, que nas decisões do dia a dia, Jesus tinha que estar ali percebendo. Nós não conseguimos muitas vezes distinguir a simplicidade do que é a igreja do Deus vivo. E aí a gente quer fazer o quê? Eu tenho que almoçar. Será que é da vontade de Deus eu almoçar hoje? Não sei, então não almoça. Será que é da vontade de Deus eu fazer isso agora? Eu limpar o meu pé, eu tomar banho? Será que isso é da vontade de Deus? Você está vendo que as nossas percepções de vontade de Deus, muitas vezes, elas são pequenas e que não tem nada a ver com a direção, com a ação e com a circunstância daquilo que Deus manifesta como sua vontade. Deus já colocou dentro do coração do homem as decisões para as circunstâncias que ele precisa ter para a vida. E se ele tem essas circunstâncias para a vida, dentro das circunstâncias que ele tem para a vida, a condição do que é vida para ele, o que é necessário para ele, parte do pressuposto de que é uma direção que Deus dá. Em todas as coisas que ele construiu, que ele edificou, que ele definiu, o Senhor, ele deixou bem claro a sua vontade, o que ele desejava. Agora, os pormenores das coisas compete ao homem. Quando ele chega para Adão e Eva, ele diz assim: agora vocês, homem, macho, e você, mulher, fêmea, vocês vão se unir. Vocês serão uma só carne, e agora, vocês vão
gerar outros iguais a vocês, né? Mas ele não chegou e ficou nos pormenores. Tá, mas como é que faz isso? Bom, primeiro passo, mãozinha na nuca. Segundo passo, beijinho no rosto. São coisas intrínsecas. A vontade de Deus se manifesta naquilo que é realmente importante. Os escritos sagrados, se fossem dizer a vontade de Deus milimetricamente, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, metro por metro, seria um livro que não caberia no mundo. Deus deu a nós a percepção de vivermos debaixo da vontade de Deus, e isso é uma manifestação de uma igreja. Mas a igreja está pronta e ela está manifestando o quê? Aquilo que Jesus veio na terra fazer. Tudo que Jesus manifestou, ele disse o quê? É para a glória do Pai. Se Jesus fez tudo para a glória do Pai, então a igreja que agora permanece sobre a terra, ela caminha dentro dessa mesma direção. Tá, e daí como é que se forma uma igreja, pastor? Como é que a gente sabe o que é uma igreja viva? Vocês estão vendo? O ser humano hoje, ele está perdendo tempo. Qual é a igreja verdadeira? Qual é o tempo certo? Qual é as circunstâncias que devemos obedecer? O ser humano não está mais preocupado em fazer o que a palavra de Deus determinou, de fazer o que é vocação da igreja, de fazer com que a igreja manifeste um Deus vivo, transcendente, que está acima de todas as coisas. Como é que se forma uma igreja? Olha, eu conheço igreja que se forma na casa, num culto familiar, e daqui a pouco vira uma igreja. Eu conheço igrejas que compraram um terreno, fizeram uma construção e começaram a convidar o pessoal da rua, o pessoal veio e se converteu, e ali se formou uma igreja. Eu conheço igreja que chegou um médico numa cidade e o médico dava bom testemunho, e ali começou uma igreja. A nossa igreja mesmo, Memorial de Camboriú, o irmão Sickman era um professor, e ele chegou ali, começou a evangelizar, e muitos da nossa igreja aqui de Balneário Camboriú se converteram lá na época dele. Então a gente fica dizendo, mas como é que começa? Cara, não existe uma condição específica, tem que ser assim, mas aquilo que a Bíblia diz que tem que ser, aí a gente arruma subterfúgios. É essa a nossa correção na EBD nessa manhã. Aquilo que Deus não determinou, que nós possamos trabalhar de forma clara. Mas aquilo que Deus determinou, que é necessário que seja feito para manifestar o Deus vivo e a ação da igreja, isso é que não pode ser modificado. É isso que não pode ser modificado. Damos valor hoje para muitas coisas, mas aquilo que a palavra diz que é o necessário, é o que precisa ser feito, muitas vezes nós não fazemos. Então precisamos relembrar isso e precisamos trabalhar dentro dessa direção que Deus vai colocar para nós. Primeiro, a igreja tem uma vocação. E a vocação está lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo 10 e 11. Ou melhor, de 10 a 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, você está aí na EBD com a sua Bíblia, se não está com o seu caderninho, anote o texto, depois você vai pesquisar bem, tá? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 ao 12, olha lá que diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos, olha só, nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Por que Paulo não parava de orar por eles, irmãos? Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Pronto. Como é que nós sabemos que estamos fazendo na vontade de Deus? Como é que nós entendemos que a vontade de Deus chegou na nossa vida? Quando ela vai pela manifestação da vocação. A vocação de quem? De anunciarmos um Deus vivo.
Extraordinário. Uma igreja que emana as mesmas características do Deus que a formou. Assim como Deus chega para Adão e Eva e diz: agora vocês têm a capacidade de gerar um igual a vocês, assim agora a igreja em Cristo, ela também tem a capacidade de gerar outros. Mas a igreja é que tornou isso? Não. A igreja é a que tem a capacidade, mas quem faz a transformação é o Espírito Santo em nós. Quando nós respondemos, como igreja, a nossa santa e real vocação. Deus não nos chama para sermos cooperadores da sua obra? Ah, pastor, então o senhor está dizendo que nós vamos mudar o coração das pessoas. Não, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que a igreja tem uma vocação, e a vocação da igreja é manifestar um propósito de bondade e obra de fé. Essa era a essência das obras de Cristo. Nós não estamos mudando aqui. Quem que vai mudar a pessoa e vai transformar e vai batizar ela dentro da igreja de Cristo? Continua sendo o Espírito Santo, continua sendo por Jesus Cristo, continua sendo a manifestação dele. Estamos dizendo aqui que nós vamos ficar muitas vezes dentro desse negócio. O que eu faço nesse negócio se Jesus faz tudo? Se o Espírito Santo realiza tudo? Eu então faço o quê? O texto está dizendo: por isso também não cessamos de orar por vós, versículo 11, para que o nosso Deus vos torne, olha lá, dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Vai se cumprir em nós. Qual o objetivo? Versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Veja, o nome de Jesus é para ser glorificado em nós. Essa é a consumação da vocação. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha, é esta unidade perfeita da manifestação da glória de Deus em nós e a manifestação da graça de Deus agora envolvendo a nossa vida e manifestando Cristo. Aonde? Na igreja viva, porque se Cristo não for manifestado na igreja, ela não é uma igreja viva, então não manifesta o Deus vivo, então o nosso culto é um culto vão. O culto, a ação, o corpo, a igreja, ele tem uma necessidade plena da interação mais profunda possível para que possa revelar o Deus vivo. Deus vivo vai ser revelado pela igreja. O Deus vivo, ele não se revela fora dos padrões da igreja. Porque foi para a igreja que foi manifestado Cristo. Porque foi para a igreja que Cristo veio e morreu. Porque foi para a igreja que Cristo veio e foi morto. E pagou e resgatou e batizou. Pelo poder do Espírito Santo na sua carne, porque ele nos atraiu. E também nos batizou no Espírito, porque recebemos todos o mesmo Espírito. Para agora sermos o quê? Para nós sermos agora estes que exercem a vocação com poder. Então não temos que estar vendo as condições pequenas. Temos que estar vendo aonde está o propósito de Deus, a seriedade desse propósito e a revelação de Deus na nossa vida. Se a igreja tem essa vocação, então a igreja do Deus vivo vai se manifestar de forma plena. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 3... Paulo vai falar isso para o seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Olha lá. Para que, se eu demorar um pouquinho mais, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí diz, Paulo estava ensinando Timóteo a pessoa vir para a igreja com uma roupa decente.
Não. Então Paulo estava ensinando para Timóteo como deveria ser o culto, né? 2 músicas antes, uma oração, aí a pregação. É isso que ele está dizendo? Não. Mas ele está dizendo que para a gente precisa estar ciente, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Olha que legal. Como que se procede na casa de Deus? Pastor, nós não somos um corpo, né? A pessoa diz, não, a igreja está por aí. A igreja está por aí. Já não viu? A igreja somos todos nós. Meu filho. Por que a Bíblia diz, e não é uma vez, mas várias vezes, que existe um procedimento para estar na casa de Deus? Então isso aqui é a casa de Deus? Então essas 4 paredes aqui é a casa de Deus? É aqui então que nós temos que ter um santo procedimento? Aqui nós viemos de roupa bem alinhadinho. Aqui nós viemos arrumadinho. Aqui nós temos uma linguagem sadia. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Mas se nós sairmos da igreja, aí nós, desgraçado, não sei o quê, jumento. É assim? Se você fala jumento aqui, você fala jumento lá. Você tem que ser uma coisa só. A Bíblia diz para nós, e está dizendo que existe um santo procedimento na casa, que o texto diz, a igreja do Deus vivo. Não é para a gente perder esta referência de família, de casa, de idoneidade, de nome. Quantas vezes a gente lembra, nossos pais diziam, meu filho, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho riquezas, mas na minha cidade o meu nome tem valor. É isso que o texto está dizendo para nós. É porque ele poderia ir em qualquer loja, ele poderia ir em qualquer supermercado, ele poderia entrar em qualquer lugar, e ele falasse para o cara, me vende esse sapato que eu estou precisando hoje, mas semana que vem eu venho e te pago. O cara dava o sapato e disse, pode levar. Por que você pode levar? Sem assinar documento, sem fazer nada, porque você tem um nome. É isso que Paulo está falando. Meu querido, quando nós estamos falando da igreja, não é uma igreja que se separa, é uma manifestação das coisas que se faz. E no meio disso, eu lembro bem das histórias do João, lá no Urubici. Minha mãe é muito conhecida no Urubici. E o João sempre gostou muito de estourar foguete. Então comprava uns rojão, sempre lá jogando em roda da casa, incomodando as galinhas, incomodando o pai. Principalmente o pai ia dormir depois do almoço, ele soltava do rojão, veio quase cair da cama. Aí depois ele começou a desligar o aparelho. Pronto, pode estourar rojão a tarde inteira que não tinha problema. Mas o mais engraçado de tudo isso é que ele ia comprar a bombinha lá, o foguete. A avó dele dava. Minha mãe dava dinheiro para ele. Chegava lá no mercado e disse, não posso vender esse foguete para você. Você tem 14 anos? E ele disse, sim, mas eu sou neto da Carmelita. Você é neto da Carmelita? Então pode levar. E ele chegava em casa cheio de bombinha. Disse, cara, tu não sabe que não pode vender? Não, mas eles vendem para ti. Ele disse, não, para mim não. Mas quando eu chego lá, eu disse que eu sou neto da Carmelita. Aí eu... Quem tem nome lá no mercado? O João? Não. Hoje ele tem 16 anos, ele vai no mercado, traz o que ele quer. Por quê? Porque eles já conhecem ele como neto da Carmelita. Não, pode deixar. Não tem problema. Você está entendendo? Mas a Carmelita começou, ou ela conseguiu como ter nome no meio da cidade? Ninguém conhece ela. Não, ela vai em todos os lugares, ela é conhecida por todos. E aí gerou o quê? Um nome. A vocação de quem ama o lugar que está fazendo as coisas e as pessoas que no lugar estão. Isso que ele está dizendo aqui. Esse foi o procedimento de Cristo. Agora vamos ler na realidade do que o texto está dizendo para nós. Para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na
casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É isso que ela é e é isso que ela vai manifestar. Um nome como coluna, referência, baluarte da verdade. Como? Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Esta é a vocação, esta é a igreja do Deus vivo. Manifesta como? Aquele que foi manifestado na carne, Cristo. Foi justificado em espírito, Cristo. Contemplado por anjos, Cristo. Pregado entre os gentios, Cristo. Crido no mundo, Cristo. E recebido na glória, Cristo. O baluarte da verdade, a coluna de sustentação da casa de Deus, é isso. Quando eu sei, vivo e ajo dessa forma, então entenderei. E então nós precisamos compreender por que o capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo, justamente no versículo 1, ele começa a falar justamente dos que apostatarão da fé. Porque a igreja se tornará mais importante do que Cristo. Porque a igreja terá uma vocação para estar envolvida no meio de outras coisas. E aí ele fala, aqui o problema do versículo 15 é quando não é cumprido, não é percebido e não é vivido por nós, o versículo 16. Não adianta nada nós sermos a igreja referência, se nós não tivermos o conhecimento e a manifestação de Deus. Mas o 4.1, para a gente não ficar boiando no negócio, vai dizer, ora, o Espírito afirma expressamente. Ora, vejam, é porque foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado esse evangelho entre os gentios, foi crido e foi recebido em Cristo na glória, pelo que ele é, e todos os que estão juntos com esta casa de Deus, esta igreja viva, agora então ela possui o quê? O Espírito da verdade, o baluarte da verdade e a coluna de sustentação que afirma. E o que ele afirma? Olha lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O quê? Fugiu do versículo 16. 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O que é uma consciência cauterizada, irmão? É quando uma pessoa lê um texto sagrado, a Bíblia diz: Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aí a pessoa, sim, o que a Bíblia está dizendo? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sim. Então existe outro mediador entre Deus e os homens? Não existe. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Você está entendendo o exemplo? Beleza. Aí você sai de casa, se ajoelha e diz: Virgem Maria, me ajuda nas minhas coisas. Isso é mente cauterizada. Ora, se a Bíblia diz que o único mediador é Cristo, como é que eu vou para minha casa e vou clamar para a Virgem Maria, vou clamar para São José, vou clamar para Santo Expedito, eu vou pedir para outro Deus, eu vou pedir de outro jeito, eu vou fazer a minha parte, porque às vezes nem o santo entrou. Mas aí nós vamos falar de crente, porque você diz, é o católico. Mas aí a gente vai lá para macumba para matar galinha, para sacrificar outra coisa. Mas o crente faz o quê? Não, o crente ele vai subir 500 vezes o morro, ele vai descalço fazer 7 semanas para isso, 8 semanas para aquilo. Ele está dizendo que a obra de Cristo não é suficiente. Ele está dizendo que a baluarte da verdade você não precisa fazer nada disso, cara.
O Espírito assevera e aquilo vai cauterizando. Ah, pastor, mas então é pecado subir o monte por aí? É pecado ir orar na praia? Não, não é pecado. O problema é que quando você tem uma dificuldade para vencer e você diz que subiu no monte e a dificuldade foi resolvida, todos os problemas que derem na tua vida vai ter que subir o monte. Por que nós batistas, a maioria das vezes, temos uma grande resistência com a unção com óleo? A Bíblia diz que se tiver um enfermo é para ungir com óleo. Mas o que aconteceu? Aí o cara deu uma topada no dedo, unge com óleo. Aí o cara está com piolho, unge com óleo. Aí o cara está com coceira dentro do nariz, unge com óleo. Aí o adolescente fica com a cara que é só espinha, unge com óleo. Você está vendo? Ele tornou aquilo que é uma ação de Deus num compromisso de necessidade humana. É isso que ele está dizendo, você cauterizar a mente. Você cauterizar a mente, irmão. Ah, pastor, mas como é que a gente se livra disso? Obedecendo o que diz as Escrituras. As Escrituras dizem que é para a gente pregar o Evangelho. Você prega o Evangelho? Cuidado, sua mente pode estar cauterizada. Pode ser que você está servindo a demônios dentro da igreja. Porque é muito fácil a gente ver, né? No católico, lá no macumbeiro, mas quando a gente começa a bater aqui dentro, a gente vê, faz quanto tempo que você não fala de Jesus para uma pessoa, assim, olhando no olho, dizendo, Jesus é o que pode mudar a tua vida? Ah, pastor, já fiz isso umas 20 vezes, nunca ninguém se converteu. E aí você parou de fazer? Cuidado, você está sendo a sua mente, está se cauterizando. Porque às vezes você fala 20 vezes e a pessoa não se converte, mas depois você vai falar 5 vezes e as 5 vão se converter. E às vezes você vai falar uma vez só e 100 vão se converter. Então o problema é a nossa mente cauterizar. Ela achar que ela não está no nível. Ela olhar as coisas de Deus dentro das circunstâncias dos homens. Ah, pastor, mas o senhor acha que aquela vez que eu subi o monte e eu orei e pedi para Deus me abençoar, e Ele me abençoou, não foi Deus? Não, foi Deus, mas o resto não foi Ele. Porque quando nós tornamos aquilo que é um tempo nosso para com Deus em uma ação de direção para a nossa vida, perdeu o sentido. Jesus subiu um monte, sim, e várias vezes. Ele ia para o lugar solitário, sim, várias vezes. Mas ele ia para quê? Para ter comunhão com o Pai. Para ver evidentemente cada vez mais na sua vida a coluna e o baluarte da verdade. É isso que nós não podemos mudar. É isso que não dá para mudar, irmão. Viu os exemplos? Então ter uma mente cauterizada não é lá tão difícil assim. A gente pensa que ter uma mente cauterizada é alguém assim, não, eu não consigo mais ser fiel a Deus. Não, tem muitos que têm a mente cauterizada. Faziam festas em Jerusalém, o povo vinha todo para Jerusalém. Mas Paulo, quando está falando em Romanos, ele diz, o povo todo está reunido aqui. Mas quem vai ser salvo? Um pequeno remanescente. Irmãos, isso aí é sério demais. A igreja, ela está muito mais propensa para as coisas que estão ao redor, com as preocupações daquilo que ela está vendo em volta, do que a realidade daquilo que Deus traz. Cuidado. A hipocrisia é algo profundamente destruidor. Rouba a nossa fé, desqualifica a nossa unção e faz com que nós não sejamos a percepção clara da igreja do Deus vivo. E isso é um perigo. Como é que vamos caminhar? 1 Coríntios 12, 13. Volte lá. 1 Coríntios 12, 13. Qual é o texto? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Ponto. Coluna e baluarte da verdade. Isso. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ponto. Acabou. E aí o 14 diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí Paulo vem trazendo os exemplos.
Nós somos muitos, mas o nosso foco é um só, o nosso objetivo é um só, a nossa mente é uma só, o nosso coração é um só. Quando os nossos olhos começam a olhar ao redor, quando os nossos desejos começam a olhar ao redor, quando as nossas percepções não são as mesmas, então nós começamos a ter problema. Porque se a gente permanecesse no baluarte, se a gente permanecesse na coluna de fé, de retidão, de verdade, nós não teríamos problema uns com os outros, nós não teríamos problemas com os outros, nós teríamos um grande problema com a sociedade que não aceitaria essa igreja viva, porque ela está morta. E a morte sempre vai lutar contra a vida. Agora, quando a igreja luta contra a igreja, é porque ela está com a mente cauterizada. E aí dói no meu coração quando eu olho e vejo a igreja lutando contra a igreja. Internet hoje é uma beleza. É um pastor ridicularizando o outro, é um dizendo que está certo, outro dizendo que está errado, é um querendo ser mais do que o outro. É uma baderna. Por quê? Nós temos que ficar olhando para não fugirmos do foco. Essa é a revelação, esse é o nosso caminho. É Cristo. Fora isso, não temos que mudar. 2 Coríntios 4:10. Olha lá o que ele diz para nós. Isso é para nós, queridos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Como é que a gente vai pedir isso para o mundo? Ô gente, você aí do mundo, você precisa levar a morte de Cristo. O cara vai olhar e vai dizer, esse crente é doido. Não tem como. Mas o texto diz para nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Quem que estava dizendo isso? Paulo. E ele estava usando uma referência para a sua vocação, para o seu chamado. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Como é que Paulo venceu as atrocidades das coisas que eram contra ele? Prisões, chacotas, vigílias, noites, naufrágios. Como que Paulo venceu isso? Ele fugiu. Veio um anjo do céu nos dias que ele ficou 3 dias lá boiando em cima d'água num naufrágio, que ele fala. Aí veio um anjo lá e assoprava para ele de vez em quando. Paulo, toma aí um ventinho para ti. Como que ele venceu isso? Como que ele ficou na cadeia? Como que ele ficou nas circunstâncias contrárias? Como que Paulo reagiu a isso, irmãos? Qual foi a arma? Como ele manifestou que ele era o corpo de Cristo, parte dele, e manifestação do Deus vivo? Como? Olha lá. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Gente, Paulo se converte, ele está em Damasco. O que os líderes de Damasco, quando ele foi para a sinagoga pregar, o que fizeram? Fecharam as portas de Damasco quando ele se converteu. E disseram, ele não vai sair daqui enquanto não estiver morto. O que eles fizeram? Botaram ele num cesto e desceram pela muralha fora. Paulo fugiu. Depois ele estava em Jerusalém, anos depois, e o cara falou, Paulo está aí. Então nós todos lá, um grupo se reuniu e disse, nós vamos fazer um juramento por anátema, ou seja, nós seremos malditos se nós comermos antes que Paulo morra. Quem estava passando? Sobrinho de Paulo. Escutou, foi lá e disse para Paulo, Paulo, os bichos não querem te pegar. Então tu vai lá e fala com o comandante da guarda. Aí chamou o comandante da guarda disse, o que foi? Ele diz, os caras prepararam aí juramento. Ele diz que a hora que eles vão simular, eles vão dizer, nós queremos uma conversa com Paulo, nós somos da lei. Quando eles me verem, eles vão pular em cima de mim. Eles podem estar até desarmados, mas um vai me agarrar, outro vai me esganar, outro vai me morder. Eles querem me matar, porque eles têm um juramento. Aí o cara de noite preparou uma condição, levou Paulo embora. Paulo está lá em Roma, preso. Ele está dizendo agora, fui livre várias vezes. Mas eu fui livre por quê? Porque o Senhor, na sua imensa bondade, sempre me assistiu. Paulo deixou de cumprir a vocação? Não. Então, quando nós não conseguimos ver a glória de Deus na nossa vida,
Não é porque Deus não pode manifestar, é porque nós não estamos vivendo a nossa vocação. Porque quando estamos vivendo a nossa vocação, Paulo e Silas estavam lá dentro da cadeia, apanhados, trancados, com as mãos e os pés amarrados, mas eles não deixaram de glorificar a Deus, porque a vocação deles era maior do que eles estavam passando, e muito maior do que aqueles que estavam ao redor e que os condenavam. E então o que aconteceu? A igreja do Deus vivo se manifestou. Estava quantas pessoas lá naquela cadeia? 2. O que estava acontecendo lá? A banda do momento? Não. Paulo e Silas. E nós não sabemos se eles cantavam bem, desafinado, ruim ou não. Mas a Bíblia diz que cantavam e oravam. E a presença do Senhor encheu aquele lugar. Houve um terremoto e as portas das prisões se abriram e as correntes das mãos caíram por terra. E nós sabemos bem da história. O chefe, o líder, quis se matar e Paulo disse: não faças nada contra você. Irmãos, você imagina um muro aberto no meio de uma cadeia, no meio de um presídio, e ninguém fugir. Você já viu isso alguma vez? Que a gente pensa que só está Paulo e Silas lá, né? Está cheio. Abriu o muro. Gente, se abrir um tijolo, capaz de passar uns 5. Porque a tendência do homem é fugir da condenação que foi imposta sobre ele. Mas Paulo olha para o cara e ele pega, né? Certo, o único lugar que tinha luz, e ele pega a espada e ele vai se lançar. Paulo sabia o que ele ia fazer e grita: não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui. Todo mundo está bem, meu filho. Fica frio. Essa resposta da vocação é que a igreja precisa dar. Essa resposta que falta para a igreja nesses dias, meus irmãos. Uma resposta no meio aonde o natural é todo mundo fugir. E Paulo diz: fica sossegado, estamos todos aqui. E então ele, pegando luz, entrou onde estava Paulo e Silas, se prostrou diante deles e tremendo disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo disse: se Deus quiser, você pode ser salvo. Será que Deus quer mudar um homem assim que nem você? Você vê quando Deus manifesta, ele diz: se creres, hoje será salvo tu e toda a tua casa. E o cara disse: mas cara, tu está preso. Mas a palavra de Paulo é transformadora. Ele pega Paulo e Silas, aqueles que estavam condenados, leva para a sua casa, lava os vergões, as feridas, e naquela noite Paulo prega o evangelho à casa dele, e na mesma noite todos da sua casa são batizados. Batizados. Isso é o que falta para a igreja. Essa verdade em essência, que na nossa vez nós queremos levar um evangelho para as pessoas, mas um evangelho que nós falamos a palavra, cai aqui. Ela não embate no coração, ela não ferve as emoções, ela não traz para a pessoa uma direção de mudança. É isso que a palavra está dizendo para nós, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. É quando a vida de Cristo se manifesta na minha vida, as circunstâncias ao redor, elas são propícias para que a glória de Cristo apareça na minha vida. Nada ao redor pode ser empecilho. E se for, cuidado que você está cauterizando sua mente. A sua mente está dominando você para os cuidados e as condições daqueles que estão ao seu redor. Não serve. Não tem valor nenhum. Mas como sentia o coração de Paulo, versículo 11: porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Você quer manifestar a vida para os outros? Está manifestando morte. Você está manifestando a morte para os outros? Então a vida de Cristo está manifestando em você e vai alcançar com vida a pessoa. Aquele que você fala.
Uma igreja que não evangeliza é uma igreja com a mente cauterizada. Uma igreja que não ora, não intercede, não faz, é uma mente cauterizada. Uma igreja que ora a vida inteira pelas mesmas pessoas, ou pessoas que oram a vida inteira pelas mesmas pessoas, elas, cuidado, elas precisam ter uma mente renovada. Ore por essa pessoa, não deixe de orar, mas amplie sua visão de salvação. Amplie sua visão de salvação. Ficar a vida inteira só com a mesma lista. Parece uma reza. Já orou pelo vizinho, já orou pelo que não é vizinho, já orou pela cidade, já orou pelo que não é da cidade. Ore para que Deus salve vidas e que a manifestação nesta carne mortal seja a glória de Cristo. Aí nós vamos ver que isso tudo valeu a pena. E que valeu a pena nós servirmos o Deus vivo. Valeu a pena mesmo. Para encerrar, 2 Tessalonicenses 1:10. É muito bom sermos desafiados pela verdade, mas precisamos ter a consciência, primeiro, de que nós não estamos caminhando dentro de uma mente turva, mundana, e queremos ver a glória de Deus. Ah, pastor, é muito lindo vermos pessoas sendo convertidas, dando testemunho, sendo batizadas. Eu digo que é um dos momentos primordiais da igreja. Mas fazer isso, ninguém quer. Preparar, ninguém quer. Anunciar, ninguém quer. A gente só quer ficar, que maravilha. Precisamos ter mais de Jesus na nossa vida. Muito mais. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. 11. Por isso também não cessamos de orar por vós. Paulo decretou isso, e nós já lemos no começo. Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos chama para a manifestação. E por que terminamos em Tessalonicenses? Tessalonicenses eram os irmãos que estavam preocupados com a vinda do Senhor, assim como muitos estão nesses dias. Jesus está vindo, Ele está vindo. E aí eles começaram a tirar os olhos da manifestação da vocação que eles tinham. Eles começaram a tirar os olhos das provisões que Deus tinha do céu para revelar neles glória e majestade. E eles começaram a o quê? Começaram a se preocupar. Um não queria mais trabalhar, o outro não queria mais fazer isso, o outro não queria mais fazer aquilo. Agora eles estavam querendo só ficar esperando Jesus. Só na igreja fazendo culto, não queriam mais evangelizar, não queriam mais trabalhar, não queriam mais comer, eles queriam ficar só na igreja. Agora Jesus vai vir, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Aí Paulo manda a carta dizendo para eles que aqueles que estavam sem trabalhar também iam ficar sem comer. Paulo, ele é meio assim, meio ignorante, né? O irmão quer ficar na igreja sem trabalhar? Que bênção, diz para ele ficar, mas também diz para ele que ele não vai comer. O cabo, mas eu estou esperando Jesus, tá? E os outros que têm que trabalhar não estão esperando? O que Paulo estava dizendo para eles? Nós acabamos lendo no versículo 11. Aquela igreja estava perdendo a referência da sua vocação. Gente, olha só, fazendo a coisa certa, eles estavam esperando Jesus ou não estavam? Estava esperando Jesus? Não estava buscando Jesus? Não, Jesus disse que ia voltar e nós entendemos que ele vai voltar agora. Então vamos esperar Jesus. Jesus disse o dia que ia voltar. Então o que vocês estão esperando? Jesus disse que tinha passado o tempo de manifestar a santa vocação? Não. Então por que vocês estão dizendo aí que não estão manifestando a santa vocação? Jesus deixou as coisas para lá. Tem quantos nessa cidade que precisam ouvir de Jesus? Tem quanto testemunho a ser dado? Enquanto que vocês estão aí dentro de casa esperando Jesus voltar. Paulo vai lá e diz o quê? Está errado.
Vocês têm, vocês creem, vocês são a vocação, vocês têm o Espírito da verdade, mas estão caminhando de forma errada. Anunciar o Evangelho de Deus, pregar a toda criatura, este é o dever de cada um de nós. E não tem distinção. Não é pastor, não é membro, é todos. Essa responsabilidade é nossa, essa vocação é nossa. E nós vamos fazê-lo até a volta do nosso Senhor, incansável e incessantemente. Orando, mas manifestando em tudo o poder do propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém.